Em congresso de Baltimore, brasileiro agride ginecologista e o denuncia por abuso sexual de sua mulher grávida. Estados republicanos anunciam o envio de tropas estaduais do Exército para a fronteira com o México. Em Massachusetts, dezenas de imigrantes brasileiros se preparam para expandir conhecimento em feira de empreendedores. Temporada de furacões. Autoridades dizem estar preocupadas, já que na Flórida, 1 em cada 5 pessoas não se prepara para as tempestades. E atenção, comunidade que vive em Pompano, no sul da Flórida. Neste final de semana tem torneio brasileiro de beach tênis, aberto ao público. Além dos iniciantes no beach tênis, o torneio também conta com jogadores profissionais que participam da categoria Open. Olá, boa noite. Muito boa noite. Em Baltimore, durante um congresso de medicina obstétrica, um brasileiro foi gravado agredindo e denunciando um conceituado médico de New York. Aos gritos e desferindo tapas, ele gritou para todos ouvirem que o homem abusou da sua mulher anos atrás. Segundo o brasileiro, que estava acompanhado da esposa, os abusos sexuais do médico teriam acontecido quando a mulher estava grávida. O caso acabou ganhando grande repercussão depois que o vídeo da denúncia e da agressão foi parar na internet. A repórter Carolina Camargo tem mais detalhes dessa história. O vídeo que explodiu na internet começa assim, com um brasileiro agredindo o médico aos gritos. Mais um tapa é desferido segundos depois do brasileiro acusar o ginecologista e obstetra William Burke de ter abusado da mulher dele 7 anos atrás, quando ela estava grávida. Se você estivesse no Brasil, eu te mataria, mas você vive porque está na América, diz o homem indignado, que afirma querer desmascarar o médico americano. Mesmo quando era levado para fora da sala, ao lado da esposa, o brasileiro continua gritando. 7 anos eu espero por isso, 7 anos. Minha esposa está sofrendo porque você é um predador sexual, diz ele. Já no lado de fora da sala do Congresso, o brasileiro responde às críticas do segurança, que afirma ter um jeito melhor de resolver o problema. Ele assediou minha esposa 7 anos atrás e tem um jeito melhor de fazer isso? Questiona ele. A confusão aconteceu durante um congresso de obstetrícia e ginecologia em Baltimore. Uma pessoa na plateia registrou toda a cena. O vídeo foi gravado no dia 20 de maio, mas só agora viralizou na internet. O brasileiro que aparece nas imagens continua anônimo. Para ter mais detalhes da história, entramos em contato com o consulado e organizações brasileiras, mas ainda não obtivemos respostas. Nossa equipe também entrou em contato com a clínica do Dr. William Burke, que é obstetra e diretor de ginecologia oncológica da Stony Brook University Cancer Center em Long Island. O médico se recusou a falar, mas a instituição emitiu uma nota oficial, assim como o Congresso, que foi palco da confusão. A universidade disse que está apurando os fatos sobre o suposto abuso sexual. O Congresso lamentou o incidente, mas disse que a situação foi controlada pela segurança paisana. O assunto agora é crise de imigração na fronteira sul. Vários estados republicanos estão se unindo para ajudar o governador do Texas a controlar a entrada de imigrantes. Virgínia e Virgínia Ocidental foram os últimos estados a se unir nessa força-tarefa republicana. No total, 8 governos já enviaram policiais e militares da Guarda Nacional. O governador do Texas, Greg Abbott, disse que a fronteira sul nunca esteve tão protegida como agora. Ele emitiu um pedido de ajuda aos estados americanos e 8 governos responderam prontamente. Eles enviaram centenas de soldados para ajudar na patrulha da fronteira dos Estados Unidos com o México. Ontem, a Virgínia e a Virgínia Ocidental anunciaram que iriam integrar o time republicano e que também iriam enviar oficiais para o Texas a um custo de $3 milhões.
Esse contingente republicano vai realizar operações paralelas aos mais de 4.000 militares enviados pela Casa Branca para a região. Eles vão integrar uma missão criada pelo governador Greg Abbott, chamada Lone Star, que vai fiscalizar, prender e deportar imigrantes indocumentados que entrarem ilegalmente no território americano. E na Carolina do Sul, hoje, trabalhadores imigrantes fizeram um protesto em apoio à paralisação de ontem no estado da Flórida, em boicote às leis anti-imigração do governador Ron DeSantis. Um grupo de latinos disse que não poderia se calar diante das políticas tão ofensivas a uma comunidade que é a base da economia aqui dos Estados Unidos. Manifestações também foram organizadas em outros estados norte-americanos com pedidos por igualdade. E tem mais uma notícia de imigração, que vem agora de New York. As ordens executivas estão bloqueando a chegada de imigrantes aos condados de Rockland e de Orange também. E elas estão sendo examinadas no Tribunal Federal do Estado. A audiência ocorre depois que a União de Liberdade Civil de New York entrou com um processo federal contra os condados que querem impedir a chegada dos indocumentados realocados da cidade de New York. Segundo o grupo que abriu esse processo, os governadores desses 2 condados estão violando os direitos constitucionais dos civis dos imigrantes, impedindo-os de viajar livremente e de obter um lugar para ficar com base na sua nacionalidade e também na raça. O juiz Nelson Roman, que supervisiona esse caso, disse no tribunal que as ordens cheiram às leis Jim Crow, que marcaram a era da segregação racial aqui nos Estados Unidos. O caso deve ser resolvido na segunda-feira. E depois do intervalo, tem os detalhes de uma feira de empreendedorismo que vai acontecer em Massachusetts com a participação de muitos brasileiros. E tem os detalhes de um estudo que mostra que o uso de computador e internet ajuda a combater o declínio cognitivo dos idosos. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. No domingo, dia 4, acontece na cidade de Marlborough a primeira feira de empreendedores de Massachusetts. O evento vai reunir empresários da região da Nova Inglaterra e, entre eles, muitos brasileiros. Além de exposição de empresas e comércios, o público que terá entrada gratuita vai poder curtir música, apresentações culturais e comidas típicas brasileiras. Os detalhes com a repórter Giovanna Locatelli. A Feira de Empreendedores de Massachusetts vai reunir empresários e comerciantes da região da Nova Inglaterra. No ano passado, o evento abrangeu uma região menor. Neste ano, a feira promete reunir ainda mais empresários brasileiros. Para a organizadora Patrícia Vega, esta é uma oportunidade para promover o fortalecimento do empresariado brasileiro aqui em Massachusetts. Eles vão poder divulgar, o produto que eles vendem, trazer esse produto para toda a comunidade, fortalecendo assim mais o mercado brasileiro. A feira acontece no Parque Union Common, na área central da cidade de Marlborough. O evento vai das 10 da manhã às 4 da tarde. A expectativa é de que ao menos 50 empresários imigrantes brasileiros exponham durante o evento. A organização espera um público de mais de 2.000 pessoas e quem for conferir o evento vai ter um domingo especial em família. Além das grandes atrações musical, show de calouros, vai ser muito divertido e nós teremos vários tipos de comidas típicas, como acarajé, um churrasquinho, docinhos. Vai ser assim, simplesmente sensacional. A Administração Nacional de Segurança de Trânsito vai tornar obrigatórios os freios automáticos de carros de passeio em todo o país. Essa medida vai exigir que as concessionárias passem a fabricar veículos com esse sistema dentro de, no máximo, 4 anos. O freio automático é uma tecnologia que faz o carro parar sozinho quando percebe algum tipo de perigo. O departamento também quer que os automóveis emitam um tipo de alerta sonoro e também visual para avisar o motorista sobre uma possível colisão. A Administração Nacional de Segurança de Trânsito disse ainda que esse sistema pode salvar a vida de 360 pessoas por ano. A nova regra ficará aberta para comentários públicos no site do departamento por até 60 dias. Depois disso, ela vai ser finalizada.
E um novo estudo apontou que o uso regular de computadores com internet pode ser muito bom para a terceira idade. Pode ajudar, por exemplo, a combater o declínio cognitivo e, com isso, as doenças neurológicas, como a demência. O estudo, feito com 18 mil pessoas com idades entre 50 e 65 anos que não tinham demência, durou 8 anos e apontou que o uso diário do computador ou celular com internet foi mais do que benéfico. Ajudou a treinar o cérebro, retardar o declínio cognitivo e ajudar os idosos a desenvolver novas habilidades. Os especialistas sugerem que as pessoas com mais de 60 anos deveriam aprender a mexer em plataformas novas, redes sociais, vídeos e conversas para reduzir o isolamento, aumentar o bem-estar e estimular o cérebro. Uma pesquisa apontou que pessoas solitárias têm 3 vezes mais chances de desenvolver demência do que aquelas que dizem se sentir socialmente conectadas a outras pessoas. Os médicos lembram que as pesquisas precisam de mais evidências para confirmar esse cenário, mas resultados promissores registrados até agora em voluntários idosos vêm animando os estudiosos. Depois do intervalo, o CDC revela que um dos principais impulsionadores de surtos de doenças transmitidas por alimentos se deve ao fato de pessoas doentes estarem trabalhando. E tem reportagem sobre o caos do sistema de creches e cuidados infantis aqui no país, que volta a preocupar os pais que já se planejam para o novo ano letivo. Surtos de intoxicação em restaurantes e lanchonetes podem ter uma origem mais simples do que se imagina: os trabalhadores doentes. Pelo menos é o que mostrou um novo estudo do CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. A Eloá Urazen explica de que forma isso acontece e quais são os vírus mais comuns. O preço do cardápio nem sempre corresponde à realidade. Às vezes, se alimentar fora de casa pode custar caro, e não apenas ao bolso, mas à saúde também. Uma pesquisa conduzida pelo CDC, a agência equivalente à Anvisa aqui nos Estados Unidos, mostrou que funcionários de restaurantes e lanchonetes, quando doentes, contribuem para a propagação de doenças transmissíveis de origem alimentar. Os dados do estudo oficial mostram que 40% dos surtos de doenças ligadas a alimentos monitoradas entre 2017 e 2019 têm vínculos com a contaminação de funcionários doentes. Geralmente o que acontece? As comidas contaminadas são quase sempre pela manipulação. Alguém que está manipulando é quem tem mais facilidade para transmitir. Numa cultura como a norte-americana, por exemplo, em que as pessoas não costumam almoçar em casa, almoçam em restaurantes, é evidente que boa parte dessas contaminações vão ocorrer em restaurantes. Um caso bastante emblemático que denota a extensão deste problema aconteceu em 2017. Na ocasião, um trabalhador da rede Chipotle foi trabalhar doente e deu início a um surto de norovírus, uma doença que causa vômitos e diarreia. 47% dos 800 surtos de norovírus mapeados pelo CDC na época se originaram ali. Isso mostra que o uso de máscaras, luvas e de boa higiene é fundamental neste ramo de atividade. Em linhas gerais, essas doenças elas precisam ser combatidas na origem. Então, realmente, se a transmissão se dá por contaminação de alimentos, a cadeia produtora, né? E os restaurantes e lancherias que, enfim, vendem comida, eles precisam cuidar mais, sem dúvida nenhuma. Os especialistas pedem ainda melhores políticas trabalhistas quando o assunto é licença médica. 92% dos gerentes de restaurantes disseram que é regra de seus estabelecimentos que os funcionários relatem qualquer sintoma de mal-estar. Mas apenas 66% deles têm essa regra escrita em contrato, o que dá margens para interpretações e pode intimidar trabalhadores na hora de compartilhar alguma doença. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças aqui dos Estados Unidos anunciou que a taxa de gravidez entre adolescentes caiu para uma baixa histórica. Segundo os dados, essa queda no número de jovens dando à luz aqui no país vem diminuindo nas últimas 3 décadas. Hoje, por exemplo, a média é de 13,5 nascimentos a cada 1.000 adolescentes com idades entre 15 e 19 anos. Nos anos 90, essa taxa era de mais de 60 nascimentos para cada 1.000 jovens. Ainda segundo o relatório do CDC, a maior taxa de novas mamães está na faixa dos 30 a 40 anos. Também aumentou o número de partos entre as mulheres com idade acima dos 45. Em dados gerais, no ano passado, o país registrou o nascimento de mais de 3
3,5 milhões de crianças. E à medida que terminam as aulas nas escolas para as férias de verão, muitas famílias daqui do país estão se organizando para o próximo ano letivo. Mas isso não vai ser uma tarefa muito fácil para quem tem em casa alguns bebês. É que o país está vivendo uma crise de cuidados infantis, com falta de creches e profissionais também, além dos altos preços desses serviços aí. Olha, um assunto que está em pauta no Congresso. Educators are walking away, parents and providers are desperate. Famílias trabalhadoras em todo o país estão enfrentando uma crise de falta de acesso a cuidados infantis de qualidade e financeiramente acessíveis. Providers are paid poverty-level wages, resulting in parents struggling to find and afford childcare. Um levantamento do Centro Nacional de Estatísticas de Educação mostra que, desde a pandemia, a demanda por serviços de cuidados de menores de 5 anos aumentou. E junto, subiram também os custos. Hoje, o preço médio nacional de cuidados infantis é de $11 mil por ano, diz Stephanie. E para a especialista, essa questão vai além das finanças familiares. No Congresso, a diretora da Associação Nacional de Crianças Pequenas disse: a falta de investimento do governo em cuidados infantis custa ao nosso país $122 bilhões por ano. Cost our country $122 billion. De olho no problema, legisladores trabalham para melhorar a assistência aos pais. Para o senador Bernie Sanders, o sistema é quebrado e disfuncional. We have a broken and dysfunctional child care system. Mas apesar das discussões no Senado, não há previsão de que algo seja efetivamente feito. O que é um problema, segundo especialistas, já que sem acesso a creches, por exemplo, as pessoas não podem ir trabalhar. E isso gera um grande impacto na economia de um país. Hoje em dia eu não preciso mais da ajuda da ajuda disponível que o governo dá para o daycare, mas antes eu participei bastante dos programas e vi as dificuldades de ficar um ano, 2 anos, 3 anos na fila de espera. Hoje você coloca seu nome, no máximo 2 meses você já está sendo chamado. Caro sim está, mas não passa do que $150 por dia. Só dependendo do tipo de escola que você quer, se você quer uma coisa um pouquinho mais, se não for uma casa de família ou se não for uma escola muito pequena, você pode procurar alguns tipos de escola especializada que você consegue colocar nessa faixa etária de $150 a $200 por dia. E a criança pode tanto participar do cuidado, uma parte do dia e outra parte do dia estudar. Depois do intervalo, a gente fala do começo da temporada de furacões. Olha, uma formação já ameaça os estados como Flórida e Alabama. E tem os detalhes de um torneio de beach tênis organizado por brasileiros e com acesso gratuito neste final de semana em Pompano Beach, na Flórida. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Ontem começou oficialmente a temporada de furacões no Atlântico, mas mesmo depois de anos de experiências com essas formações, muita gente ainda ignora os alertas de perigo aqui nos Estados Unidos. Uma pesquisa realizada pela AAA mostrou que na Flórida, por exemplo, 1 em cada 5 pessoas não se prepara para as tempestades. A reportagem é da Carla Marinho. A temporada 2023 de furacões mal começou e a Letícia, que mora em Sarasota, já está assim preparada. E também o gerador, caso a gente fique sem energia novamente. Deixar para cima da hora para adquirir esses suprimentos, pois todo mundo que deixa, né, para o último tempo, aí acaba ficando sem, porque as pessoas compram em grandes quantidades. Depois da passagem do furacão Ian, que deixou um rastro de destruição em boa parte da região costeira da Flórida, ela aprendeu que não dá para subestimar uma tempestade. Quando a gente voltou para a casa que a gente morava, a gente viu que não tinha mais como a gente viver nela. Então a gente precisou procurar um outro lugar, ficou na casa de amigos. Então a gente acabou se desfazendo de muitos móveis, muitas roupas. E pelo menos documentos não, porque a gente tinha guardado.
Mas não é todo mundo que pensa assim. Uma pesquisa realizada pela AAA com cerca de 400 pessoas aponta que 1 em cada 5 floridianos não se prepara antecipadamente para a temporada de furacões. O estudo revelou que 24% ignora os avisos de evacuação durante um furacão. Pouco mais da metade das pessoas só abandonaria a casa se a tempestade fosse de categoria 3 ou mais. A pesquisa também abordou algumas das razões pelas quais os avisos são ignorados. 40% ignoram os alertas para fazer os próprios reparos em caso de danos. 30% alegam que não tem uma opção segura para os pets. 22% acreditam que a tempestade vai mudar de direção. 18% não sabem para onde ir. 17% têm medo de saques e 15% não têm como pagar um hotel. Ainda é alarmante a quantidade de imigrantes que não pensam sobre o assunto, que ainda não entenderam a cultura climática, especialmente aqui da Flórida. Sempre é importante a gente aprender com as experiências do passado para evitar problemas no futuro. A atitude proativa de buscar informações, de saber aonde estão os lugares de proteção, de ter sempre algum plano de evacuação é uma atitude saudável e que, com certeza, ajudaram a muitas pessoas a preservarem a sua vida e alguns dos seus bens. Até o dia 9 de junho, o governo da Flórida vai manter o imposto zero sobre mercadorias usadas para proteção e preparação antecipada para a temporada de furacões. Uma boa atitude preventiva é ter um kit de fuga, de evacuação. Colocar os documentos dentro desses sacos plásticos que tem um zip, conhecer as rotas que sempre vão das regiões litorâneas para dentro do continente, saber aonde estão os postos de gasolina, os shelters, saber toda essa informação ajuda a criar um plano de evacuação. E essa temporada de furacões 2023 começou ontem, mas uma pequena formação que estava sendo monitorada no Golfo do México já evoluiu nesta tarde. Segundo o Centro Nacional de Furacões, essa tempestade tropical já recebeu até um nome, Arlene, e ainda pode se intensificar mais. Neste momento, a tempestade está no Golfo, a cerca de 200 milhas de Fort Myers, na Flórida, e se move em direção ao sul do estado. Ainda não se sabe se essa tempestade vai tocar o território norte-americano. A previsão neste momento é de chuvas torrenciais e ventanias ao longo do final de semana. Por isso, atenção, comunidade brasileira da Flórida. É preciso estar atento aos alertas do governo para os próximos dias. Inclusive, já tem muitas regiões que estão sofrendo com chuvas, né, Ruth? E com alertas aí até de inundação também. Isso aí, todo mundo ligado. Vamos continuar falando de tempo agora para previsão em todo o país. Olha só, amanhã tem previsão de chuva em Boston, em New York, em Washington tem até trovoada prevista. O sol vai aparecer tímido entre nuvens dessa região de Charlotte até Atlanta. E na Flórida, como já estava previsto e a gente vem falando, muita tempestade, provavelmente reflexo dessa tempestade. New Orleans, tempo encoberto, máxima de 90 graus. E o tempo encoberto continua na região do Texas. Olha, San Antonio e Houston aí sol entre nuvens. San Antonio, a máxima é de 91 graus, mínima de 70. El Paso, o sol já brilha forte, máxima de 94 graus, bastante calor. Albuquerque, sol entre nuvens também, mínima de 57. Fênix, olha só, bateu recorde em máxima de 101 graus, muito calor nessa região. Las Vegas está indo aí no embalo, olha, máxima de 98, sol forte também, bastante protetor, muito cuidado, bebendo bastante água nessa região. A costa aí da Califórnia, São Francisco, tempo encoberto, sol tímido, entre nuvens, mínima de 53 em São Francisco, máxima de 67. Uau, primeira máxima acima do 100. Recorde já, né? E olha, neste final de semana, o torneio de beach tênis na cidade de Pompano Beach, aqui na Flórida, viu, gente? O campeonato já acontece há 3 anos e é aberto ao público e de graça. Além da competição, o evento também tem exposição de produtos e comida brasileira. Os torneios acontecem amanhã, sábado e também no domingo a partir das 9 horas da manhã. Os detalhes com a Cone Rocha. A expectativa é de um público recorde nesta 3ª edição do Beach Tennis Fest de Pompano Beach. Mais de 200 atletas de diferentes categorias e nacionalidades vão jogar em dupla nas 12 quadras espalhadas pela areia da praia.
O evento, que é gratuito, começa no sábado e domingo, às 9 da manhã, e só termina às 6 da tarde com a premiação das duplas vencedoras. O Beach Tennis Fest, ele cresceu muito. Esse ano tivemos o dobro de inscrições de atletas em relação ao ano passado. É um esporte onde a família joga junto, os amigos se encontram, independente de idade, você pode jogar esse esporte. Durante a programação, os visitantes poderão curtir a praia e aproveitar das dezenas de barraquinhas com comida típica, produtos e serviços de empresas e profissionais brasileiros. A novidade deste ano é a presença do DJ Evan Halls, que vai agitar o torneio com muita música à beira-mar. Além dos iniciantes no beach tênis, o torneio também conta com jogadores profissionais que participam da categoria Open. São mais de $2 mil em prêmios. O esporte já virou o queridinho dos brasileiros. Alguns torneios já foram realizados este ano aqui nos Estados Unidos e cada vez mais pessoas estão aprendendo e praticando o beach tênis. Poder promover um evento esportivo é gratificante, principalmente que eu participo, né? Eu jogo beach tênis também, porque é importante para a saúde. A gente trabalha tanto aqui nesse país e praticar algum esporte, principalmente fora, né? Ao ar livre, na época que nós estamos vivendo, é super valioso. E eu convido todo mundo a participar do campeonato de beach tênis, pelo menos assistir e quem sabe um dia aí, entrar para participar, não só do campeonato, mas também praticar algum esporte. Estive aqui na Flórida no primeiro Beach Tennis Fest em Pompano Beach e agora estamos de volta aqui representando o nosso estado da Califórnia no terceiro Beach Tennis Fest que vai acontecer nesse final de semana em Pompano Beach. E pela experiência, pela organização, pelo nível de jogo que é maravilhoso, a gente deseja a todos um ótimo torneio e que o beach tênis vença como sempre. Muito bem, tá feito o convite, né, Ruth? Com certeza. É isso, gente. Então, com essa reportagem de beach tênis na Flórida, organizada por brasileiros, a gente se despede de vocês e deseja, claro, um ótimo final de semana. Você fica agora com mais um capítulo da 7ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite, até segunda.